Glória a Deus. Trouxe a Bíblia? Gente, eu sempre pergunto. Que vai que você esquece, né? Outra coisa que é bom, gente, é Bíblia de papel. Essas assim, de papel. Muito bom. Por quê? Porque o celular atrapalha a gente mais. E aí a gente tá lá e o nosso dedo ele é muito nervoso. Aí a gente fica ali, tá olhando a Bíblia, pensa que não, tá em outro lugar, né? Se você estiver aqui, se não estiver gravando culto, né? Que ninguém faz isso, por isso que eu só estou dando essa exceção, porque ninguém faz. E se não estiver gravando culto, né? Guarda o celular, bolso, bota aí modo avião, bota modo tatu, enfia para debaixo da terra, bota outro modo aí, só não no modo ativo, tá? Para você poder prestar atenção na palavra de Deus. Abra em Esdras, capítulo de número 4. Esdras 4. Capítulo 4, versículo 6. Esdras capítulo 4, versículo, a partir do versículo 6. Todos acharam? Vamos ver. O texto diz assim: no início do reinado do rei Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e o restante de seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico, com caracteres aramaicos. O comandante Reum e o secretário Sinzai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. O comandante Reum e o secretário Sinzai e o restante de seus companheiros, os juízes e os oficiais de Trípoli, da Pérsia, de Ereque e da Babilônia, os elamitas de Suzã e das outras nações que o grande renomado Assurbanipal deportou e assentou na cidade de Samaria e noutros lugares e a oeste do Eufrates, escreveram nos seguintes termos. Esta é uma cópia da carta que lhe enviaram. Ao rei Artaxerxes, de seus servos que vivem a oeste do Eufrates, informamos o rei que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde má. Estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que, se essa cidade for reconstruída, os seus muros reparados não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas, e as rendas do rei sofrerão prejuízo. Agora, visto que estamos a serviço do palácio e não nos é conveniente ver a desonra do rei, nós lhe enviamos esta mensagem ao rei, a fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos de seus antecessores. Nesses arquivos o rei descobrirá e saberá que essa cidade é uma cidade rebelde, problemática para reis e províncias, um lugar de revoltas desde épocas antigas, motivo pelo qual foi destruída. Informamos ao rei que, se essa cidade for reconstruída e seus muros reparados, nada lhe sobrará a oeste de Eufrates. O rei enviou-lhes a seguinte resposta: ao comandante Reum, ao secretário Sinzai e aos seus demais companheiros que vivem em Samaria e em outras partes a oeste do Eufrates. Saudações de paz. A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida na minha presença. Sob minhas ordens fez-se uma pesquisa e descobriu-se que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis e que tem sido um lugar de rebeliões e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região oeste do Eufrates, aos quais se pagavam impostos, tributos e taxas. Ordene agora a esses homens que parem a obra
para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Tenham cuidado, não sejam negligentes nesse assunto, para que os interesses reais não sofram prejuízo. Li a cópia da carta do rei Artaxerxes para Reum, para o secretário Sinzai e para os seus companheiros. Eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, nós nos colocamos aqui em tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor da tua graça, direção, favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, acrescidos da tua doce presença e levados a compreender a tua santa vontade por meio da tua palavra. Pai amado, nós oramos e repreendemos tudo que não presta, que não vem do Senhor, todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, ansiedade ou dor, e toda preocupação com as coisas lá fora. Senhor, nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora, e pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, nós vimos no culto passado, na quarta passada, o início da reconstrução do templo, e nós vimos que quando o templo começa a ser reconstruído em Jerusalém, se levanta também uma oposição a essa obra. Nós vimos aí no início do capítulo 4, os primeiros 5 versículos, que os inimigos de Judá começaram a se colocar ali como amigos, e se colocaram à disposição de Zorobabel e dos demais líderes para ajudar nessa reconstrução. Nós vimos também que isso não ia além de uma falsa proposta. Na verdade, eles queriam atrapalhar aquela obra, tanto é que quando o trabalho deles foi negado, a ajuda deles foi negada, eles se colocaram então a desanimar o povo, é o que diz o texto, versículo 4. Então, a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo, para que não continuasse a construção. Então eles começaram a se colocar ali, tentando gerar medo no povo, tentando desanimar o povo, para que a reconstrução do templo não continuasse. E, diz o texto ainda, versículo 5, que pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E nós vimos o quanto essa oposição, ela se assemelha àquilo que nós temos hoje como oposição à igreja. Inclusive, aquilo que nós vimos no culto passado casa muito com aquilo que nós, na quarta passada, casa muito com aquilo que nós vimos no domingo passado, quando nós vimos acerca da perseguição que aqueles que são tementes a Deus sofrem. E hoje nós vamos ver como se desenvolveu essa perseguição ali naquele momento, essa oposição, a ponto de que eles chegaram a conseguir parar a obra da reconstrução do templo ali em Jerusalém naquele momento. A primeira coisa que é importante para nós aqui é perceber que há um avanço aqui no templo. Nós vimos que até o início do capítulo 4 nós temos que rei? Ciro. Só a Rebeca que está ali em casa para se aprofundar nos estudos. Vocês falaram aí, não é só porque vocês leram aqui. O rei até então é o rei Ciro, que é o rei que liberou, o rei persa que liberou o povo de Israel lá da Babilônia. Liberou, e não apenas liberou, mas como ordenou que eles fizessem a reconstrução do templo. Só que agora o texto nos diz, versículo 6, que no início do reinado de Xerxes, e no versículo 7 vai dizer, e nos dias de Artaxerxes. Ou seja, tem transição aqui de reinados. Com relação ao tempo disso, os teólogos vão apontar um tanto de tempo, outros apontam outro tanto de tempo, algo entre mais ou menos 3 e 7 anos. Não há uma definição clara, por mais que alguns falem assim de uma forma bem incisiva acerca desse tempo,
mas quando a gente pesquisa bem, a gente encontra um fala um pouco mais, outro fala um pouco menos. O certo é, o que a gente precisa entender aqui é que tem uma transição de reinado, ou seja, no tempo do reinado de Xerxes, já posterior a Ciro, nós temos uma acusação apresentada contra o povo de Judá que está ali em Jerusalém, e nos dias de Artaxerxes chega essa carta mais elaborada, a qual Esdras vai colocar aqui no escrito, para que nós tenhamos aí uma compreensão acerca de como essa oposição ocorre. Ciro, na verdade, se mostrava ali bem ciente daquilo que estava fazendo. Ele recebe essa direção e ele dá então essa direção ao povo, e até então, onde o texto nos aponta, em nenhum momento se mostrou ali com a intenção talvez de mudar essa ideia. Só que agora tem uma transição de reis, e aqueles que são opositores do povo de Judá vão aproveitar isso para poder ludibriar, ou na verdade usar aqueles reis que estão agora ali colocados. Por quê? Porque eles querem realmente se colocar como oposição a esse povo que está lá. Então, o que eles puderem aproveitar como oportunidade será aproveitado. Aqui tem uma primeira percepção para nós aqui que é muito importante, né? Tempos eles vão passando e oportunidades também passam. E nós podemos perder em alguns momentos oportunidades de acordo com as pessoas com quem nós lidamos. Isso é muito importante, meus irmãos. É muito importante. Vou pegar um exemplo aqui. Tá levando aí, tá ali atrás, coordenando trabalho lá de evangelização, pregação da palavra nos presídios. Hoje tem uma porta aberta lá. Hoje tem espaço. Hoje tem gente que faz cadastro, que deixa a igreja entrar, né? E esse tempo ele tem que ser aproveitado. Quem sabe quando isso vai mudar? Nós não sabemos. Quem sabe quando essas portas se fecharão a pregação do Evangelho ali? Nós não sabemos. Então é necessário aproveitar as portas abertas. É necessário aproveitar as oportunidades que são dadas à igreja. É necessário aproveitar aquelas pessoas a quem Deus move os seus corações, muitas vezes não sendo sequer cristãos, para que nós possamos progredir com a pregação do Evangelho. Lembre sempre disso. Uma porta ela não fica aberta para sempre. Uma porta ela não fica aberta para sempre. As pessoas que estão ali mudam. As pessoas que estão ali transicionam. Nós vivemos em um país onde as nossas lideranças, né, muitas delas são eleitas. Isso é transicionado. Ainda que não fossem eleitas, pessoas morrem, pessoas mudam de opinião, inclusive. Então as portas, os momentos, os tempos que o Senhor nos fornece devem ser aproveitados. Nós precisamos estar muito atentos a isso. Não ficar com aquela ideia assim, não, isso aí outra hora a gente faz, sempre vai ter chance, sempre vai ter oportunidade, sempre vai dar certo. Não é bem assim, meus irmãos. Não é bem assim. Os tempos passam, as oportunidades mudam, os governos mudam, as lideranças mudam, a cabeça das pessoas muda também. As pessoas podem ser influenciadas de maneira positiva ou negativa por outras influências, e nós não temos uma gestão sobre isso. Então nós temos que ter essa consciência de aproveitar essas oportunidades. Ciro estava ali favorável a esse povo de Deus, mas agora se levantam outros reis que, vamos dizer que eles não, que são favoráveis ou não, mas não estão atentos a isso. Talvez nem soubessem como estava a situação ali naquele lugar, quando agora começam a sofrer investidas de pessoas que querem se aproveitar disso para levantar oposição à construção do templo. Então agora é um tempo diferente, agora é um tempo onde se transicionou, e isso precisa ser percebido por cada um de nós. Amém? Bom, esse rei agora, o último aqui, vamos pegar Artaxerxes, que é quem de fato vai receber essa carta,
que Esdras vai nos apresentar aqui, ele recebe essa carta com uma solicitação para que pudesse parar a obra ou todo o movimento que estava acontecendo ali em Jerusalém. Quem são as pessoas que se colocam aqui à frente desse movimento? Há várias pessoas aqui, mas basicamente o que nós temos? Pessoas influentes, lideranças, né? O texto diz aqui, o comandante Reum, secretário Simsai, aí lá no versículo 9 diz, os juízes oficiais de Trípoli, da Pérsia, de Ereque e da Babilônia. Então, há um movimento de lideranças em oposição ao povo de Deus. Há um movimento de lideranças de cidades, regiões vizinhas que vão se colocar ali contra o povo de Deus. Pessoas que conseguem mobilizar não apenas líderes, mas conseguem mobilizar outras pessoas para participar dessa carta, para participar dessa decisão, desse pensamento. Então há aqui os que escrevem, há aqui os que lideram, mas todo o teor da carta é esse teor de acusação contra o povo de Israel. Aqui nós começamos a perceber, e esse texto aqui em especial, ele nos mostra muito, meus irmãos, se a gente parar para prestar bem atenção, muito de como esse movimento contra a igreja do Senhor ocorre até os dias de hoje. Apesar de que nós não termos cristãos, não termos igreja, mas esse povo de Deus aqui nesse momento, ele nos traz muito essa ideia aqui, essa percepção. Como pessoas se colocam contra o povo de Deus. Movimentos, muitas vezes, de líderes, de oposição, que precisam mobilizar pessoas por meio de ideias, pensamentos contra o povo de Deus. Esse pessoal aqui, eles não estão sofrendo por conta daquela construção. Eles não estão, o texto não nos apresenta aqui nenhum tipo de interferência sobre a vida deles. Eles têm uma oposição gratuita contra o povo de Deus. Isso ocorre até os dias de hoje. Por que se persegue cristãos mundo afora? Em geral, o que nós vamos ver é uma oposição gratuita. Ou, olhando de uma forma espiritual, é a oposição do inimigo das nossas almas mesmo. Ele se coloca ali contra o povo de Deus. Ele se coloca ali buscando meios de levantar palavras, pensamentos, oposição a esse povo de Deus. E como ele faz isso? Ele arrebanha pessoas por meio de ideias. Quantas pessoas não se colocam contra os cristãos sem ter nenhum motivo para isso? Quantas pessoas se colocam contra a igreja sem ter nenhum motivo para isso? Mas são arrebanhados por esse pensamento. Quanta gente diz que igreja faz lavagem cerebral, que pastor tudo ladrão, que os irmãos são tudo assim, que, enfim, inventam uma série de coisas, sem saber, sem ter consciência, sem se envolver com a igreja, sem ter tido envolvimento com a igreja, mas simplesmente porque foram levados por esses movimentos de massa. Esses movimentos de massa, meus irmãos, eles são muito preocupantes. Até os dias de hoje, nós vemos essas atitudes constantes de movimentos de massa que acabam levando pessoas a pensar contra a igreja de Deus. Ou, especificamente, também contra o próprio Deus. E aqui eles estão se movendo. Estão ali arrebanhando pessoas e eles querem levar com isso uma ideia de um pensamento coletivo a esse rei. Por quê? Porque é o rei que tem poder para parar essa obra. Então eles precisam levar ao rei algo que possa fazer com que ele se sinta movido também a parar essa obra. Ele é um rei. E reis, obviamente, com todo o seu poderio, não é tudo que os abala. Então eles precisam levar, por meio dessa carta, algo que possa trazer a esse rei alguma ideia de abalo, para que ele possa de alguma forma ficar admirado com o que está acontecendo. Ele está distante, ele não acompanha esse trabalho,
Então ele precisa ali, de alguma forma, ser tocado. Esses homens então vão levar acusações. Esse é o teor da carta. É um teor acusatório. Uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém, porque é assim que o inimigo age. As pessoas que estão aqui interessadas nesse pensamento, que se move aqui por meio dessa carta, eles estão interessados em destruir esse povo. Eles estão interessados em parar essa obra. E por isso, então, eles precisam usar uma mão forte, uma mão poderosa. Então, começa com esse movimento desses líderes, desses magistrados contra, e agora um povo que concorda. Esse povo vai caminhando junto aqui, então eles representam o povo de todas essas regiões e, por fim, vão levar essa carta até o rei Artaxerxes. Bom, no versículo 11, o texto nos diz que essa é uma cópia da carta que lhe enviaram. É interessante isso, saber que nós temos aqui, provavelmente por meio de Esdras, acesso ao texto original, o texto muito fiel àquilo que havia sido escrito naquela época. Por quê? Porque aqui nos dá uma ideia bem clara de como se assemelham os movimentos do inimigo ao longo da história. Como os movimentos do inimigo continuam sendo os mesmos. Eu quero lembrar você daquilo que nós falamos aqui no último domingo, a respeito de como o inimigo utiliza as mentiras, o engano, a injúria, a maledicência. Você lembra que nós falávamos sobre isso no domingo? Você lembra que nós falamos sobre injúria, sobre maltratar alguém com palavras, atacar a honra das pessoas? Nós vamos ver isso aqui por meio dessa carta. Vocês lembram que nós falamos a respeito da mentira, a grande arma do diabo, trazer mentiras? Eles vão usar mentiras aqui nessa carta. Você lembra que nós falamos de maledicência? Também essa outra arma do inimigo, de atacar de uma forma deliberada o povo, vamos ver, colocando todo mundo no mesmo pacote. Aqui eles vão usar dessa mesma arma. Por quê? Porque são as armas que o inimigo usa para perseguir o povo de Deus. São as armas que o inimigo usa para atacar o povo do Senhor. Eles desejavam expor aquele povo diante do rei, para que de alguma forma o rei pudesse parar essa obra. Como eles fazem esse movimento? E aí é muito importante também perceber. Versículo 12, lê aí. Não, versículo 11 ainda. Ao rei Artaxerxes, de seus servos que vivem a oeste de Eufrates, informamos ao rei, o rei, que os judeus que chegaram a nós da tua parte, vieram a Jerusalém e estão construindo aquela cidade rebelde e má. Estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. Primeira coisa, eles se apresentam. Como eles se apresentam? Dos seus servos. A primeira arma que o inimigo utiliza quando quer destruir o povo de Deus, eles se apresentam como leais a algum poder, em geral governos. Então, vou pegar um exemplo de qualquer lugar. Você quer destruir o povo de Deus, a tendência é que esses homens maus se aliem a governos, lideranças, tiranias, o que for, o que puder liderar. Eles querem se mostrar amigos daqueles que têm poder para destruir. Então, gente, pode parar para perceber, a tônica é a mesma em qualquer lugar. Nós não podemos nos enganar. Nós estamos hoje no Brasil vivendo debaixo do domínio de um governo que claramente se coloca em oposição ao cristianismo. Claramente. Por palavras, pastor, talvez ainda não, mas por ações, com certeza. Quem está aliado, quem faz quem dá as mãos com o pensamento que está hoje dominando o país de uma forma governamental? Pessoas que se opõem à igreja. É nítido isso. É nítido isso. Por que se atrela? Porque o artifício é esse. Se atrelar com aqueles que são governo, que têm poder, que dominam as leis, que dominam as ordens, para que a igreja possa ser destruída.
Isso ocorre em todo qualquer lugar. Você vai para a Nigéria, os grupos lá que atacam os cristãos, os grupos dominantes de governo, estão intimamente ligados com aqueles que atacam os cristãos. Por consequência, os cristãos são oprimidos por governo. Vários outros países da África, vários outros países do Oriente. E nós vamos ver essa tônica se repetindo. Homens se atrelam com o governo, se colocam ali como leais. Eles têm que se mostrar leais. Por quê? Porque isso é necessário. Porque o povo de Deus, meus irmãos, quando nós vemos, por exemplo, nas cartas do apóstolo Paulo, em alguns momentos Paulo vai orientar o povo acerca da sua cidadania. O que o povo de Deus tem que ser? Tem que respeitar os governantes, tem que fazer as coisas buscando ao máximo, não reclamar à toa, contribuir, propor, servir. É isso que o povo de Deus faz. Ou seja, em um ambiente perfeito, nós podemos dizer assim, o povo de Deus vai estar contribuindo com todo e qualquer governo para que as coisas possam ir bem. Não é verdade? Um ambiente perfeito, sem uma oposição à igreja, o povo de Deus vai contribuir com todo e qualquer governo para que as coisas possam ir bem, para que as coisas possam acontecer. E como então levantar uma oposição? E aí está esse primeiro ponto. Primeiro, se aproxima dessas pessoas que estão liderando. Por quê? Porque se essas pessoas que se opõem à igreja, ao povo de Deus, se aproximam daqueles que lideram, eles conseguem aquilo que chamam o favor do rei, a atenção do rei. Eles conseguem agora um rei que vai estar atento às suas palavras, que vai dar a eles determinada confiança. Então eles se apresentam aqui a esse rei como seus servos. Eles se apresentam aqui como pessoas que estão à disposição do rei. Versículo 14, olha aí, ó. Agora, visto que estamos a serviço do palácio, e não nos é conveniente ver a desonra do rei, nós lhe enviamos esta mensagem ao rei. Ou seja, eles vão começar, nós vamos ver aqui no texto, a crítica, a oposição, a denúncia, e quando vier o pedido, que é um pedido que faz, que abraça a sua oposição ao povo de Deus, quando eles vão entrar no pedido, que eles falam: olha, rei, te lembra que nós estamos à tua disposição, nós somos o teu grupo, nós fazemos parte disso, se fosse num tempo como o nosso, né? Nós votamos em você, nós somos a sua base de apoio. Você lembra que nós apoiamos a sua candidatura? Você lembra que nós apoiamos a tua eleição? Então é assim que eles estão aqui se apresentando. Estamos a serviço do palácio. A outra coisa que eles fazem, se mostram como aqueles que querem o favor do rei, ou o bem do rei, na verdade. Então, olha, nós estamos aqui, rei, porque não queremos o teu mal. Então, toda essa estratégia é para ganhar o coração do rei. Por quê? Porque o rei é aquele que tem o poder. Então, aplique isso aos nossos tempos de hoje, né? São aqueles governos, aqueles que dominam. Então, esses grupos que se opõem à igreja, eles tendem a se aproximar daqueles que dominam, dos reis, daqueles que lideram, e se mostram como bajuladores, se mostram como ajudantes, se mostram como pessoas que estão ali próximas e querem então se colocar em favor do rei. Até aqueles que se colocam como inimigos da igreja de forma secreta, aliás, em algum momento eles irão demonstrar isso. Você lembra do povo judeu nos tempos de Jesus? Era povo de Deus a priori, mas depois começa a se separar no meio daquelas pessoas aqueles que se colocaram como oposição a Jesus. Esses que se colocaram em oposição a Jesus, quando o negócio apertou,
está lá, João capítulo 19, versículo 15, eles disseram: nós não temos outro rei a não ser César. Na hora que o negócio apertou, eles se colocaram do lado do rei, a oposição contra o povo de Deus. Então fique bem claro isso, meus irmãos, porque há muitas pessoas que não conseguem perceber esses movimentos nos dias de hoje. Mas está tudo aqui na palavra de Deus, deixando para a gente muito claro como o inimigo se move. Gente, quando a gente fala assim, cara, toma cuidado que você vai voltar, a gente não está na brincadeira. Não é só chatice, não. Não, toma cuidado que você vai voltar. Que pautas essas pessoas defendem? Quem são os seus aliados? Quem são os seus aliados? Quem caminha com eles? Nós sabemos, meus irmãos, tem muita mentira, tem muita gente que se passa por isso e por aquilo, mas tem muita coisa que é nítida e a gente passa pano demais. A gente passa pano que a gente quer emprego, a gente passa pano que a gente quer concurso, a gente passa pano que a gente quer ser contratado. Vai passando pano para essas coisas. Não troque o reino de Deus por migalhas. Não faça isso. Analise. Você ter o chefe, você ter o pai. É preciso pensar acerca dessas coisas. Quem nós colocamos no poder? Quem nós apoiamos? Por quê? Porque de repente você apoia determinada pessoa num momento político porque você está preocupado com o seu emprego. Ok, você vai ter seu emprego. Mas essa pessoa que de repente se apoiou e colocou lá, tá cheio de gente aqui, ó, que quer usar essa pessoa lá para opor a igreja. Aí você tem emprego, mas você passa a ser igreja perseguida. Você tem emprego, mas agora é difícil para a gente viver o evangelho, pregar o evangelho no meio de uma sociedade que persegue a igreja, porque a gente colocou alguém lá pensando no nosso emprego. Está entendendo? Então a gente precisa pensar sobre isso, porque as estratégias não mudaram. Então nós precisamos entender isso. Outra coisa, o que eles fazem mais aqui? Eles vão retratar os judeus como infiéis e perigosos para o governo. Versículo 12. Informamos o rei que os judeus que chegaram a nós, a tua parte, vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. O que eles vão fazer? Eles vão colocar agora uma imagem sobre o povo de Deus, infiéis e perigosos, rebeldes, maus. Versículo 15. A fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos dos seus antecessores, nesses arquivos o rei descobrirá e saberá que essa cidade é uma cidade rebelde, problemática para reis e províncias, um lugar de revoltas desde épocas antigas, motivo pelo qual foi destruído. Em todo o tempo, meus irmãos, da antiguidade até os dias de hoje, e vai continuar sendo. Você quer perseguir a igreja, você vai ter que colocar uma pecha sobre a igreja. Esses que são rebeldes. Daniel foi levado até o rei, a mensagem que, olha, esse aí não te respeita, não te honra. Paulo, ou na verdade toda a igreja daquele primeiro século, eles eram tidos como pessoas que causavam alvoroço, tumulto, né? O que diz a palavra lá em Atos. Eles causavam alvoroço, tumulto onde chegaram. Então é necessário que se coloque uma pecha sobre a igreja para justificar perseguição. Até no dia de hoje essa é uma estratégia que funciona demais. Não só contra a igreja, fique claro isso. Mas sempre que você quer perseguir alguém, você precisa colocar um carimbo nele para justificar aquela perseguição. Então hoje é machista, nazista, sexista, sequicista,
Aí você tem que taxista, flamenguista. Esse aí é ruim mesmo. Aí você tem que colocar um carimbo nesse povo, nessas pessoas, para você justificar a perseguição a eles. É sempre assim. Coloca um carimbo neles. Geralmente, se coloca esse carimbo como estereótipo de alguma situação, ou como uma hipérbole de alguma situação que ocorreu. No caso do povo de Israel em especial, de fato, eles tiveram 2 reis em especial que se colocaram como reis aqui, Joaquim e Zedequias. Joaquim e Zedequias, eles de fato se colocaram como insurgentes contra os babilônios. Mas era todo o povo? Não. Foi em todo o tempo? Não. O povo no geral, o povo de Israel em geral, se mostra um povo muito obediente naquele momento, debaixo do cativeiro. Só que agora esses homens querem colocar isso como uma pecha sobre todo o povo, para justificar a oposição. Então nós precisamos ficar muito atentos a isso. Por isso é muito importante, meus irmãos, ainda mais num tempo nosso como hoje, onde a guerra muitas vezes ela se estabelece como uma guerra cultural, como uma guerra de falas, de narrativas. É muito importante nós estarmos atentos para saber articular aquilo que falamos, as nossas defesas e os nossos posicionamentos. Saber explicar, olha, não, isso aqui não tem a ver conosco. Isso aqui não é todo o povo. Isso aqui não é igreja do Senhor. Temos que ficar muito atentos a isso. Nem toda a igreja é igual, nem toda denominação é igual. Não é porque o pastor fulano de tal é ladrão que esse aqui é. Você está entendendo? Não é porque se descobriu um escândalo em determinado lugar que toda a igreja do Senhor é assim. Tem gente que abandona a igreja porque cai nessa lorota de que toda a igreja é assim em qualquer lugar. Então ele diz assim, por isso que eu não congrego mais. Acho um monte de gente assim na internet. Por isso que eu não congrego mais, porque é cheio dessas coisas assim na igreja. Às vezes na igreja dele era até um pastor temente a Deus, homem de Deus, sério, correto, mas embarcou na onda. Imagine você as pessoas lá de fora, que escutam isso, que não conhecem a igreja, que não se envolvem com a igreja. Nós precisamos estar prontos a defender, primeiro, o nosso Senhor, defender o Evangelho, sermos bons apologetas, defender o Evangelho, mas também estarmos prontos a defender a igreja do Senhor, aquele que é a igreja de verdade. Nem tudo que é mal na igreja ou em pessoas que estão na igreja é igreja. Então nós temos que ter essa atenção. O que eles estão aqui levando ao rei, colocando no mesmo pacote todo aquele povo, colocando no mesmo pacote que todas aquelas pessoas participavam de atos maus, que todas aquelas pessoas se mostraram rebeldes, maus, mas isso não é uma verdade. Em algum momento, algumas coisas aconteceram, mas isso não deveria ser utilizado como justificativa para tratar todo o povo como um povo rebelde e mau. Não era para ser usado como justificativa para você tratar todo aquele povo dessa maneira. Embora em algum momento, alguns judeus, alguns dos seus líderes de fato fossem culpados de rebelião, não era um povo rebelde, como o texto que coloca. Não era uma cidade rebelde, como o texto coloca. Não, você não pode tratar aqui algumas gerações por conta de algumas pessoas. Você não pode aqui designar todo um povo por conta de algumas pessoas, mas eles se aproveitam dessa ideia para, por meio da retórica aqui, levar essa ideia ao rei, e o rei vai cair nessa ideia. É o que nós vamos ver já já. O rei vai cair nessa ideia. Outra coisa, você lembra que a gente falou? Mentira. A informação deles aqui é grosseiramente falsa. Então, eles usam uma parte como fundo de verdade para tratar todo o povo assim.
mas o restante da mensagem deles é mentira. Como, por exemplo, o texto fala aqui, deixa eu ver, versículo 12 ainda. E eles estão reconstruindo aquela cidade rebelde de mar. Estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. Eles estavam fazendo isso? Não. O que o texto nos disse até agora no capítulo 4 é que eles reconstruíram o altar e iniciaram a reconstrução do templo. Os muros serão reconstruídos anos depois, Neemias. Aqui nós não temos nenhum indicativo de que os muros começaram a ser reconstruídos e colocados no lugar. Nós não temos nenhum indicativo disso. Mas aí o que eles levam para o rei, eles estão lá reconstruindo os muros. Olha que interessante. Havia uma autorização de Ciro para que eles reconstruíssem o quê? O templo. Vocês estão aí, gente? Vocês estão acompanhando? Não vi? A autorização era para reconstruir o quê? Eles estão reconstruindo o templo. Mas o que a carta está dizendo? Que eles estão reconstruindo a cidade, reconstruindo os muros, reconstruindo a defesa da cidade. E por que eles fazem isso? Porque é como nos dias de hoje. Você tem a lei é muito clara sobre determinado aspecto. Mas eu quero pegar essas pessoas aqui. O que eu vou fazer? Eu vou usar de argumentos, de falácias, eu vou passar por perto da lei, mas não é bem aquilo ali. O que eles querem parar? A construção do templo. O que inquieta eles é o templo. Por quê? Por causa do Deus de Israel. Esses homens aqui são homens de vários povos que servem vários deuses e estão, em última instância, que é a serviço de Satanás. Então eles querem se opor à reconstrução do templo para que esse povo não adore a Deus, para que esse Deus de Israel não venha se estabelecer sobre eles e sobre o Deus deles. Mas eles vão conseguir fazer isso sem argumentar? Não. Porque ainda que fosse como um outro rei, quando esse rei consultasse lá, ia ver assim, não, mas Ciro determinou, realmente, está aqui. Ciro determinou que eles fossem lá para reconstruir o templo. Por isso os liberou. Então o que eles usam agora de argumento? Falácia, mentira, que engano. Que eles estão construindo os muros. Para quê? Para juntar com isso outros argumentos que nós vamos já ver, para poder parar a obra do templo. Veja como Satanás é ardiloso. Veja como Satanás é sutil nas suas obras, aquilo que ele faz. Muitas vezes, meus irmãos, nós não seremos parados como igreja com alguém dizendo assim, fecha as igrejas. Sabe o que eles vão dizer? Tem uma pandemia aí, é bom que as igrejas não se reúnam, não. Faz algum sentido para você? Tem uma pandemia aí, se a igreja se reunir, toma cuidado. O que aconteceu em muitos lugares, quando se permitiu voltar os cultos, inúmeras restrições. O pessoal estava se acabando lá na praia da Guia. E a igreja estava sentando 30 metros do irmão, sem poder abraçar, sufocar de máscara. E nego se acabando ali nas praias, nas festas. Fiscalização nada. Igreja, a gente passando álcool em gel até na testa. Igreja que unge com óleo estava passando álcool. Não podia. Quando as igrejas retomaram normalidade, pode procurar relatos de muitos pastores nesses últimos anos. Muitas igrejas que perderam inúmeros membros, pessoas que esfriaram completamente na fé, pararam de frequentar a igreja, não se acostumaram mais a voltar, ou quando muito se acostumaram a assistir culto online, que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Meus irmãos, quando eu digo assim, olha, gente, está aqui, está gravado aqui o culto para você escutar, se você não pôde ir no dia, foi na hora de sair de casa e descobriu que não estava achando a chave e a porta estava trancada. Aí sim, mas não substitui o convívio com a igreja. Então o que o inimigo muitas vezes vai fazer é utilizar de artifícios para tirar a igreja do convívio. Esse negócio de atacar a igreja diretamente é a última coisa. Os lugares onde nós vemos que a igreja é diretamente perseguida
fisicamente, especialmente nos dias de hoje, é a última coisa, meus irmãos. Começa com um pensamento cultural, as ideias que o inimigo vai colocando, entrando ideias no meio da igreja, feminismo hoje demais. Gente hoje na igreja não quer casar, não quer ter filho, não quer um monte de coisa, porque cheio dessas ideias que o mundo coloca, vai aceitando, acham até que é algo bíblico. E o inimigo com isso vai, minando a igreja. Minando a igreja. E é o que eles estão aqui fazendo. Por meio dessas mentiras, eles querem minar aquilo que o povo de Deus estava fazendo. Então levantam aqui as mentiras, dizendo que eles estavam ali construindo muros. Eles não estavam construindo muros. Eles não estavam. Por fim, o prognóstico que eles fazem ao rei, completamente infundados, absurdo, completamente sem sentido. Versículo 13. Isso aqui é aquilo que eles apontam para o rei que vai acontecer, para o rei poder atingir a igreja. Além disso, é preciso que o rei saiba que se essa cidade for reconstruída e seus muros reparados, não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas, e as rendas do rei sofrerão prejuízo. Aqui destrói o coração de um rei, de um líder, de um governante. Dizer para ele que não vai ter mais imposto. Desespero. É o primeiro argumento que eles vão usar. Olha, se essa cidade for reconstruída, eles vão se trancar ali nos seus muros e não vão mais pagar impostos. Nosso presidente agora ia morrer, né? Que imposto ele gosta, papai. O primeiro argumento para o rei. Está vendo, rei? Esse povo não vai mais pagar impostos. Nós vimos isso nos tempos de Jesus, né? Roma cobrava os impostos, deixava o povo, quem quisesse cultuar o seu Deus, tudo bem, desde que pagasse impostos e honrasse César. Se honrasse César e pagasse os impostos, estava tudo bem. Aí o que eles colocam aqui para o rei? Não, rei, eles estão aí, e se os muros forem reparados, que já era uma mentira, que eles não estavam construindo muros, não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas, e as rendas do rei sofrerão prejuízo. Ou seja, rei, você vai sentir no bolso, você diretamente. Já deu uma desesperada aqui no rei. Versículo 16. Informamos ao rei que se essa cidade for reconstruída e seus muros reparados, nada lhe sobrará a oeste do Eufrates. Ou seja, você vai perder também domínio territorial. Esse povo vai se reconstruir de tal forma que eles vão voltar a dominar todo o oeste do Eufrates. Então, o que eles estão levando ao rei? Preocupação. Para quê? Para que o rei possa perseguir a igreja. O que nós temos nos dias de hoje? Que o áudio desse culto não pare na mão do nosso ministro e no ministro. Mas o que a gente tem no dia de hoje? A gente tem uns caras que dizem assim: olha, presidente, esse povo aqui de igreja, eles apoiam um outro candidato. Então, se eles não forem tratados de uma maneira ideal, eles podem ajudar esse outro candidato a vencer e você perde. Não é assim? Eu estou mentindo? É assim. A igreja está sendo vista com esses olhos. Claro que tem a sua verdade, mas se você considerar o nosso país, que nós entendemos que deveria ser um regime democrático, você pode escolher eleger quem quiser, e quem está lá no governo, liderando, precisa ser bom para todos. Só que a prática é que quando você ameaça o rei, ou quando o rei se sente agora ameaçado por um determinado povo, ele vai fazer de alguma forma para conter esse povo. E é justamente isso que está sendo levado aqui a esse rei. Eu estou falando para vocês, meus irmãos, não é para a gente sair daqui agora com um pensamento político, não. É para que a gente possa entender
como a palavra de Deus é luz para a nossa vida e para os nossos tempos hoje também. Como a gente consegue perceber esses movimentos no meio do tempo como o nosso hoje. Que a gente diz assim, eu estou lendo aqui o Antigo Testamento, não estou entendendo nada, deixa eu passar esse negócio aqui. Não, gente, isso aqui joga luz sobre a nossa vida nos dias de hoje. Então, levaram essas ameaças ao rei. O que nós vamos ter a partir do versículo 17, temos concluído aí o trecho da carta, agora nós vamos ter a resposta do rei. As ordens que o rei deu aqui, ele vai mandar parar a obra. Primeiro, ele se deixou enganar pela fraude, ele se levou. Nós conseguimos provar aqui que esses homens usaram de falácias, de mentira, de engano. Era uma fraude essa carta. E esse rei agora se deixou levar por aquelas palavras. E ele vai mandar parar a obra. Como ele se deixou levar por essas palavras? Primeiro, o texto nos diz, versículo 17: o rei enviou-lhes a seguinte resposta: ao comandante Reum, ao secretário Cisai e aos demais companheiros que vivem em Samaria e em outras partes do oeste do Eufrates, saudações de paz. A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida na minha presença, ou seja, eu li aquilo que vocês me enviaram. Sob minhas ordens, olha aí versículo 19, fez-se uma pesquisa e descobriu-se que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis e que tem sido um lugar de rebeliões e revoltas. Esse rei, Artaxerxes, ele fez algo virtuoso aqui. Ele escutou e ele mandou pesquisar. Na verdade, o texto da carta nos diz que aqueles homens mandaram o rei, ou orientaram o rei a fazer as pesquisas, para que eles pudessem comprovar nos escritos que eles tinham lá armazenados, antigos, para que eles pudessem comprovar que esse povo realmente havia sido um povo rebelde. E o que o rei fez, ele realmente foi fazer essa pesquisa, ou ele designou pessoas para fazerem essa pesquisa. Perceba aqui a responsabilidade que um líder, especialmente esses que estão em uma posição como de um magistrado, que tem que tomar decisões sobre as pessoas, como muitas vezes esses líderes estão colocados em uma situação difícil. As pessoas chegam até ele com uma palavra, ele não está lá. Então ele precisa tentar comprovar aquilo que aqueles homens colocaram para ele. E como ele fez? Ele fez utilizando um método que talvez fosse o adequado para ele. Ele mandou pesquisar nos escritos. Só que o texto nos diz que, tendo mandado pesquisar nos escritos, foi comprovado que esse povo era de fato um povo rebelde. Versículo 19, mais uma vez. Sob minhas ordens fez uma pesquisa e descobriu-se que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis e que tem sido um lugar de rebeliões e revoltas. Ele mandou pesquisar, ele teve essa prudência. E todo líder precisa ter essa prudência. Chegou algo até você, como diz no popular, a gente não emprenha pelos ouvidos. A gente vai buscar provas, elementos, tentar tratar aquela questão, ver se aquilo realmente é verdade. Saber quem está falando a verdade, ou buscar o máximo de elementos possíveis para isso. Nós temos que ter a responsabilidade ao tratar os assuntos. Agora, quem nós mandamos fazer isso também faz toda a diferença. Porque o rei diz que tendo designado pessoas para fazer isso, foi constatado. Ele diz, descobriu-se que essa cidade, sim, tem uma longa história de rebeldia contra os reis. Foi constatado. De fato estava lá nos escritos isso. Quem escreveu, de fato escreveu com verdade, ou já escreveu mal intencionado, ou se o que estava escrito lá não aparentava isso, quem levou essa resposta ao rei era bem intencionado ou mal intencionado. Isso tudo pode acontecer. Veja como há inúmeros lugares onde o inimigo ele pode trabalhar, meus irmãos. Então um rei aqui, vamos considerar que o rei estivesse bem intencionado demais. Ele foi enganado por alguém, a priori pelos homens que começaram e escreveram a carta,
depois por aqueles que levam a pesquisa até ele, ou se esses homens que levaram a pesquisa até ele só trouxeram aquilo que estava ali escrito de verdade naqueles textos, naqueles registros. De repente, quem escreveu estava mal intencionado. Você entendeu isso? Então, o inimigo ele pode trabalhar em quem leva a carta ao rei, ele pode trabalhar em quem foi lá escrever a história. Olha o que está acontecendo no nosso país. Parece que está se reescrevendo a história. Você acompanha os noticiários? Está se reescrevendo a história. Quem era ladrão não é mais ladrão. Quem roubou não roubou mais. Quem foi condenado foi descondenado. Assim que está o nosso país. Está tudo se reescrito. Até chegar o nosso neto, ele vai dizer assim: vô, o que foi isso aqui? A gente vai ter dificuldade de falar. A gente vai ter dificuldade. O que diziam os livros de história? O que diziam os nossos livros de história? Minha geração, aquilo que a gente estudou. Gente, quanta coisa que eu descobri depois, que estava lá nos livros, que os meus professores ensinaram, e depois, olhando bem a história, pesquisando com outros caras, veio uma outra história. Não foi bem assim. Quantas coisas. E a gente não pode ser inocente com relação a isso. Porque se esse mundo jaz no maligno, e pessoas sem Deus são filhos do maligno, ainda que nós consideremos a graça de Deus, a qual muitos chamam de graça comum, espalhada em todos os lugares, nós não podemos desconsiderar que um dia um homem mal intencionado sentou e disse: eu vou escrever a história desse jeito para influenciar gerações e gerações. Quem vai dizer que foi diferente? Quando os primeiros, entre aspas, descobridores das nossas terras chegaram aqui, como eles escreveram, como eles relataram aquilo que enxergaram, como essas cartas, esses textos voltam para a terra de onde eles vieram. Quem tem domínio sobre isso? Percebam como a gente vive nesse mundo onde estamos sujeitos, meus irmãos, a tantos artifícios do inimigo para tentar nos ludibriar, para tentar nos enganar. Por isso nós temos que nos voltar a Deus e a sua palavra. Por isso que nós temos que nos voltar ao Senhor e a sua palavra, e que o nosso coração seja guardado pela sua palavra. Porque o inimigo ele está o tempo inteiro tentando persuadir os nossos corações para distante de Deus. Então, de alguma forma aqui, esse rei acatou essa ideia. Esse rei acatou aquilo que havia sido falado. E acatou isso até com o argumento de que foi feita a pesquisa. E tendo sido feita a pesquisa, chegaram à conclusão de que, de fato, o povo de Israel era um povo rebelde, que outros reis ao longo da história haviam se levantado, e que por conta disso é necessário que essa obra seja parada. Então ele acabou por designar realmente agora esses homens samaritanos para parar essa obra. Versículo 20: Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região a oeste do Eufrates, aos quais se pagavam impostos, tributos e taxas. O versículo 20 aqui ele conclui a ideia do 19. Olha o que pegou aqui exatamente: reis poderosos que governaram toda a região. Você lembra que eles colocaram na carta que o rei poderia perder toda aquela região? E ele constatou, realmente, eles dominaram essa região por um tempo, segundo a ideia que foi lhe passada. Pagavam impostos, tributos e taxas. Ou seja, tudo aquilo que eles levaram para o rei como preocupação, agora para ele se concretiza como algo que realmente pode ser um problema para ele. Então ele vai usar isso agora contra o povo de Deus. Mas quem esteve por trás de toda essa articulação? Aqueles homens que estavam ali inicialmente contra o povo de Deus, das cidades vizinhas, dos deuses pagãos, que estavam se colocando contra o povo de Deus. Agora eles usam o braço do rei, do Estado, para oprimir o povo de Deus. Eles vão usar o braço do rei
para segurar, para conter o avanço das coisas de Deus. Nos tempos de hoje, muitos estão usando o braço do Estado para reprimir o povo de Deus. Então, para você, mandei um videozinho ontem, antes de ontem, lá no grupo da igreja. Quem não assistiu, assiste. Que fala lá sobre o CONAI, que foi a Conferência Nacional acerca da Educação, que meio que define bases para serem levadas ao Congresso, para o Congresso votar, para definir como se dará a educação do Brasil nos próximos 10 anos. Entre outras coisas lá, um monte de bizarrice que você vai encontrar lá, tem uma coisa lá que é muito interessante, e fala nesse videozinho lá, o apresentador fala. Começaram, a ideia agora é reprimir os pais e as famílias que fazem educação domiciliar, em inglês homeschooling. Começaram a reprimir querem reprimir essas famílias. Como já começaram a reprimir essas famílias? Conselheiros tutelares. Você lembra no ano passado a gente falando, gente, vamos votar em conselheiro tutelar, porque estão usando conselheiros tutelares em vários estados para reprimir essas famílias. Reprimir essas famílias com vacina, você acha que é à toa? Não, porque muitos não concordam, essas famílias, muitos não concordam com a ideia de que a vacina para as crianças é necessária. Aí primeiro cercaram, tipo, você tem que ser vacinado, está lá no Programa Nacional de Imunização, cercaram dizendo, só se matricula em escola agora quem é vacinado, seu filho tem que ser vacinado. Por fim, criminalizar quem não vacinou. Quem não vacinou, muitos pais homeschoolers não vacinaram seus filhos. Mas por que toda essa preocupação com esses pais, que não é ainda no Brasil um número grande assim? Por que eles têm toda essa preocupação? Praticamente 100% das famílias homeschoolers são de pais e mães, homens e mulheres de Deus, evangélicos e muitos católicos também, que entenderam em algum momento que esse sistema educacional que nós temos ensina, e leva um monte de bobagem desse mundo aos seus filhos. E esse movimento começou a crescer, que já existe em outros países. No Brasil, nos últimos 3, 4 anos, ele começou a crescer demais. Isso tem aumentado. E as pessoas começaram a tirar os seus filhos da escola. E estão educando seus filhos em casa, para poder levar a educação com princípios, com valores cristãos, focado naquilo que realmente importa para a vida dos seus filhos. E não em levar o seu filho para a escola, como uma vez a gente pegou em casa. A Sofia estava lá, na época de aula online. Deus achou. Sofia, o que é isso aqui? Teu livro? Pablo Vittar. Aí a Sofia falou, não, é porque aqui a questão é sobre os ritmos regionais. Aí estava lá, Pablo Vittar do Norte. Eu fiquei pensando, o povo do Acre escutando Pablo Vittar, como se fosse um ritmo regional. Olha a forçação de barra. Está lá. Se você procurar o livro dos seus filhos, você vai achar um monte de bizarrice. Aí o que aconteceu? Gente que quer uma educação aos seus filhos que ande entrelaçado com o pensamento cristão, começou a tirar os seus filhos da escola para educar fora. Aí o que vem? Uma série de estratégias que querem forçar, rematricular essas crianças. Ao ponto que o presidente ano passado, está lá a declaração dele na internet, dizendo que pais não têm domínio sobre os seus filhos, que quem precisa ensinar os seus filhos é a escola. Está lá a declaração dele muito clara para quem quiser ouvir. Eles querem sequestrar os filhos dos pais. Nós estamos num movimento aqui no nosso país que daqui a pouco, se não vacina, se não matricula, a tendência é que se permita sequestrar esses filhos dos pais. Mas o que está por trás de tudo isso? O pensamento acerca do Evangelho.
Essas coisas que a gente precisa entender. Meus irmãos, quando a gente vê esses movimentos assim que parece que não tem muito sentido, por que esse pessoal está se preocupando com isso aqui? A gente vê de vez em quando dizendo assim, ó, na internet, que as pessoas postam, largue as nossas crianças. Por que tanta preocupação em transformar uma criança em trans? O menino pode votar, o menino responde pelos seus crimes, mas ele pode esconder o seu sexo e ele tem tratamento pelo SUS para mudar de sexo. Qual o interesse em tudo isso? Você não para pensar nessas coisas, não? Obras do maligno, meus irmãos. E foi isso que eles estavam fazendo aqui. E agora, tendo tudo isso consolidado, vem a ordem do rei. Porque quando esses homens perversos conseguem a ordem do rei, o que eles fazem? Olha o texto diz no versículo 21. Ordene agora a esses homens que parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Tenham cuidado, não sejam negligentes nesse assunto, para que os interesses reais não sofram prejuízo. O rei entendeu que isso era uma atribuição dele. O rei entendeu que o reinado dele sofreria prejuízo por conta daquela obra. Porque eles usaram de um monte de mentiras para levar até o rei. É assim que se faz sobre quem não quis vacinar o filho, é assim que se faz sobre quem tirou o filho da escola. Se leva um monte de mentiras ao rei, um monte de falácias, um monte de engano. Tentam atrelar, por exemplo, violência doméstica, filhos sendo agredidos e estuprados, com pais que tiraram seus filhos da escola, como se fosse preciso isso. Não tem nenhuma correlação, nem dados, nem pesquisa, nada que consiga correlacionar isso. Mas o que se fala? Para tentar atormentar as pessoas e amedrontar. Não, se esses pais tirarem os filhos da escola, eles vão ficar como se o estuprador fosse tirar o filho da escola para ficar tratando em casa ali, ensinando em casa. Não vai fazer. Ele já consegue fazer isso em outros tempos, em outro momento. Para ele, a escola é uma fachada suficiente para ele continuar estuprando a criança em casa. Não precisaria. Então, com todas essas falácias, se toma o coração do rei. E na hora que se toma o coração do rei, a lei vem. E aí o rei, agora ele vem com a lei. E qual é a lei agora do rei? Vão lá e mandem parar a obra. O que eles queriam? Parar a construção do templo. O que eles argumentaram? Que se estava construindo os muros, que o rei ia perder território, que o rei ia perder recursos. Mas o que eles queriam era só parar a obra do templo. Assim o inimigo tem trabalhado, meus irmãos. O que ele quer parar? A pregação do evangelho. O que ele quer parar? Que a sua filha, o seu filho, a sua família seja alcançada pelo evangelho. O que eles fazem? Escola em tempo integral. Tira teu filho de casa, separa ele de você o dia inteiro. Quando chega no final do dia, ele está cansado, você está cansado, pais não conversam mais com seus filhos, não tem mais devocional. Venderam para a gente a ideia que escola em tempo integral é a melhor coisa. Quando começou, anos atrás, eu acho que 12 anos atrás, mais ou menos, começou essa moda de toda a campanha, esses caras estão falando assim, escola em tempo integral, escola em tempo integral, escola em tempo integral. Eu fiquei assim, eu falei, gente, eu fui aluno recente, e eu não queria passar o dia todo na escola. Que história é essa, que escola em tempo integral é um negócio maravilhoso? Mas na época eu não entendia. E depois eu fui começando a perceber o que eles fazem. Passou recente aí no Fantástico. Informa a escola que é como tempo integral, recursos escassos. Aqui no bairro de Fátima mesmo, tem aquela escola ali, lá no alto. Diz que é tempo integral. Os meninos saem da escola que horas lá? 13h. Não ficam lá, diz que falta água, não sei o quê. Mas está lá informado para o Ministério como escola em tempo integral. Sei porque meu pai trabalhou lá. Aí o recurso vem como escola em tempo integral. Consegue separar os pais dos filhos, muito mais. Sujeitos, doutrinação, professores não tementes a Deus, estão lá dentro das salas de aula. Tem professores bons, tem gente temente a Deus, mas tem muita gente perversa, que vai passar o dia com o seu filho, e você longe do seu filho.
E a gente tem preguiça de fazer devocional, a gente tem preguiça de ler a Bíblia, mas eles não têm preguiça de doutrinar os filhos da gente. Então, quando vem o braço do Estado e agora determina ali sobre o povo, o que acontece? A obra para. E assim, meus irmãos, que tem acontecido. Eles saíram ali a mais de 1000 para poder parar aquela obra. Versículo 23, lida a cópia da carta do rei Artaxerxes para Reum, para o secretário Sinzai e para seus companheiros. Eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Eles foram depressa, porque eles conseguiram o que eles queriam. Eles esperaram um tempo. Eles queriam parar a construção do templo. E eles saíram a mais de 1000 com a ordem do rei, porque eles conseguiram. E assim o inimigo tem trabalhado, meus irmãos. E nós precisamos ficar atentos a essas obras que o inimigo tem utilizado. E no versículo 24 diz: assim a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Você lembra que eu comecei o culto falando para você que há tempos e estações, momentos que nós precisamos aproveitar? Se você ainda tem a oportunidade hoje de ensinar, de educar os seus filhos segundo a palavra de Deus, faça isso. Seus filhos estão pequenos. Eu já vi muita gente assim inquieta, assim: meu filho está pequeno, parece que minha vida está parada. Aproveite esse tempo, ensine seus filhos segundo a palavra de Deus. Aproveite esse tempo, aproveite que eles ainda estão em casa. Aproveite que você pode falar enquanto as influências do inimigo ainda não tomaram conta do imaginário dele. Aproveite. Estava vendo uma pesquisa que saiu outro dia. Antigamente as crianças, os adolescentes, eles eram movidos pela ciência. Então tudo que era de ordem científica envolvia muito o imaginário deles. Hoje, o que tem movido o imaginário deles são as magias. É a geração Harry Potter. Tudo que é magia, tudo que envolve magia tem movido o imaginário dessas gerações, de adolescente para baixo. E isso está movendo o coração e a mente deles hoje. Cadê nós, pais? Cadê os avós tementes a Deus? Cadê a gente para ensinar a palavra de Deus? É a ciência que vai influenciar a cabeça deles? É a magia que vai influenciar a cabeça deles? Ou é a palavra de Deus? Mas se a gente está entregando eles, se a gente deixou que o braço do Estado venha sobre eles, com esse monte de enganos e mentiras que o inimigo usa, porque, meus irmãos, é muito bom quando a gente consegue um representante cristão, mas não se engane, sempre vai ser minoria, e sempre Satanás vai usar corações ardilosos, enganosos, para movimentar a sua obra. Satanás vai fazer isso, vai continuar fazendo. Fizemos uma ação no passado, veio um vereador aqui, diz que é crente, é frequente na igreja. Até que eu pôr uma bateria para uma igreja aí, Deus. Ó. Estava aqui. Você apresentou, falou isso aqui, falei com ele, é o mesmo cara apoia um projeto de uma banda de carnaval que tem, se eu não me engano, lá no Quadraque. É o mesmo cara. Uma vela para o santo, uma vela para o Satanás, né? Eles falam. O diabo. Assim é, só uma vela para o santo e Satanás. Por último, se aliou agora, caminhando para a campanha da prefeitura municipal com Valdemort, né? Você sabe quem? Nem vou falar o nome dele. Vou lá na rede social dele, depois vocês vão descobrir com quem que ele se aliou. Gente da pior espécie. Gente sem caráter. Não vale nada para a igreja. Mas por que eles se aliam? Porque os caras eles querem votos da igreja. E agora eles vão se aproximar da igreja. E meus irmãos, tudo isso aqui desse culto de hoje foi para a gente andar esperto. Porque Satanás, ele tem as suas formas de agir, ele consegue enganar, ele move corações. Lembre mais uma vez, falávamos isso no culto de domingo, nós não somos daqui, nós não somos desse mundo. Não estou falando para você andar assim, tipo, espantado, desse jeito assim, meu Deus, e agora? Não é assim. Mas sabendo que Satanás
por meio da cultura, por meio da educação, da política e de tantas formas ele tenta agir. A igreja vai continuar existindo na cultura, na política, na educação, de tantas formas a igreja vai continuar resistindo, mas nós não podemos nos enganar, andar como pessoas que estão aí completamente desatentas, sem perceber as obras do inimigo. Esse registro aqui de Esdras é para que nós saibamos que desde os tempos antigos, Satanás usa as suas obras para parar a obra de Deus. Que nós estejamos atentos e que possamos fazer com que a obra de Deus prossiga, que o Evangelho seja pregado. Amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Vamos orar.